Sejam todos bem-vindos ao primeiro encontro de Educação em Astronomia. Hoje com vocês, professor Rodolfo Lang, ensinando astronomia, importância e particularidades. Então, professor Rodolfo Lang, seja bem-vindo. Você tem o direito Obrigado. e está contigo agora. Fique à vontade. Obrigado, Guilherme. Obrigado também a todos os participantes aí que estão nos acompanhando. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, viu? E agradeço bastante o convite e elogio aí a proposta do Guilherme, né? E o pessoal da pós, porque é realmente uma iniciativa muito importante que ele teve. Vamos aqui reunir algumas pesquisas de educação em astronomia nesses encontros, então é bastante satisfatório e esperamos, né, que todos gostem. Eu não consigo ver aqui o nome de todos, mas muitos de vocês eu já conheço. Inclusive, estou vendo aqui velhos amigos. Ai, que legal. Aí, muito bom. Prazer em revê-los, viu? Ótimo. Então, vamos conversando. Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar no meio da apresentação, fiquem à vontade, tá bom? Se quiserem deixar para o final também, tanto faz, tá bom? Fiquem à vontade aí como vocês quiserem. Eu vou pedir só a ajuda do Guilherme para monitorar aí, gerenciar as questões. Obrigado, Guilherme. Eu não vou conseguir fazer a minha apresentação e ficar de olho nas perguntas, né? Tá bom, muito bom. Então vamos lá. Eu vou compartilhar então a tela aqui com vocês da minha apresentação. Isso, ótimo. Estão todos conseguindo enxergar aqui? Tá, beleza. Bom, então a proposta é justamente essa: ensinando astronomia, importância e particularidades. Alguns de vocês que eu já vi que estão aí na lista já escutaram essa apresentação minha. Então, eu espero que tenham paciência aí de me ouvir uma vez, né? E os que estão ouvindo pela primeira vez, que tenham paciência de me escutar aí durante esse momento. Então, aí está meu e-mail nessa tela inicial e o meu site. Este é meu site, para quem não conhece, tem bastante material por lá, e inclusive essa própria apresentação está lá em PDF, tá bom? Pode ficar à vontade, baixar essa apresentação depois, usar os slides à vontade, tá bom? Bom, então, importância e particularidades da astronomia. É o que pretendemos conversar um pouquinho aqui com vocês agora. Mas, além de importância e particularidades da astronomia propriamente dita, nós queremos também conversar um pouquinho sobre a importância e as particularidades do ensino da astronomia. Então, não só a astronomia, mas também do seu ensino. Então, podemos começar, primeiramente, abordando a questão da astronomia propriamente dita, né? Então, fica aí a questão para vocês: como nós construímos o nosso conhecimento sobre astronomia, né? Ora, nosso conhecimento de astronomia é construído a partir do momento em que o ser humano começa a olhar para o céu e se questionar. Então, tudo que sabemos dos astros começou a ser estudado desde épocas bem remotas, né? Nós vemos aqui nas ilustrações algumas imagens que representam isso. Nós vemos aqui um relógio de sol, antigo, também registros aqui da China, muito antigos também. Mas quais são alguns desses questionamentos muito antigos, né? Então, são esses que aparecem aí nesse slide. Primeiro, o que é
o universo? Qual é o tamanho do universo? Que posição nós ocupamos no universo? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? E será que existe vida em outros planetas? São questões antigas, mas muitas delas ainda não foram respondidas até hoje. Tá? Conhecer o universo nos traz aqui um aspecto que nos diferencia enquanto seres humanos, nos diferencia como seres humanos em relação a animais. Olha, diferentemente dos animais, o ser humano tem curiosidade. Tem uma curiosidade inerente, mas é uma curiosidade que o deixa inquieto, porque ele busca sempre por respostas que tentam explicar as coisas. Então, por exemplo, quando se olha para o céu, ele busca respostas para tentar explicar o que acontece no céu. Então, isso é diferente dos animais, e os animais não fazem isso. Né? Para que a gente se sinta mais próximo da astronomia, nós podemos nos perguntar, né? Onde está a astronomia? Será que ela está tão distante assim quanto nós achamos que realmente está? Porque muitas vezes podem dizer assim, a astronomia está lá no espaço, está longe da Terra, né? Mas se nós pararmos para pensar, nós vivenciamos a astronomia todos os dias. Né? Por exemplo, as estações do ano. O dia e a noite, né? O nascer do sol, o pôr do sol naquele horário definido, né? Certinho, que é possível prever a hora, minuto e segundo do nascer, do pôr do sol, de um eclipse, né? Daqui a alguns anos, daqui a décadas, né? Séculos, milhares de anos, é possível calcular o horário exato. As fases da Lua, nós usamos as fases da Lua como referência no nosso dia a dia. Temos os calendários, né? Os calendários que usamos aqui são fruto do estudo da astronomia. A energia que nós recebemos aqui, que sustenta a vida, né? Sem falar nos inúmeros objetos do nosso cotidiano que foram inventados, foram criados, foram projetados por causa dessa necessidade do ser humano de querer conhecer o espaço, querer conhecer mais fora aqui do nosso planeta, né? Bom, mas a astronomia é muitas vezes chamada de a mãe das ciências, ou a primeira ciência que surgiu, né? Mas o fato é que há séculos atrás, né, na história da humanidade, não existia essas divisões da ciência, né? Não existia astronomia, biologia, física. Era uma ciência da natureza, né? Era tudo misturado, não tinha essas divisões. Então, dependendo de como nós levamos o nosso olhar, né, para isso, não seria correto, dependendo, né, do ponto de vista, chamar a astronomia como mãe das ciências. Né? Mas a verdade é que a própria astronomia acabou beneficiando e inspirando outras disciplinas, né? Outras ciências que hoje nós chamamos de física, química, biologia, história, geografia, a navegação, a filosofia, a sociologia, a música, a poesia, a literatura. Então, a astronomia está presente em todas essas disciplinas, né? Então, nós costumamos dizer, por este motivo, que a astronomia é interdisciplinar. Agora, outro fator interessante da astronomia é que nós, quando nós tentamos compreender o universo, nós estamos desenvolvendo no nosso íntimo
uma satisfação. Né? Estamos atendendo à satisfação, ao interesse, à apreciação. Isso nos faz nos aproximar mais com a ciência. Muitos de nós, a maioria, se não todos nós, né, nós derivamos um certo prazer em entender um pouco mais as coisas da natureza. Né? Quando nós tentamos entender o ambiente que nos cerca, seja aqui dentro do planeta, né? Aqui dentro do planeta, né? Aqui no nosso planeta, ou seja, fora do nosso planeta Terra, nós derivamos prazer em entender ou compreender as coisas, né, que existem no universo do nosso planeta. E só aprendendo astronomia é que nós percebemos o quão nós somos pequenos diante de um universo enorme. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe também que nós somos os únicos seres vivos conhecidos, né, que tenta se aprofundar neste universo usando a nossa inteligência. E, então, acontece que o ser humano ele se torna incansável, né, nessa busca pelo conhecimento. Então, desde o primeiro ser humano, né, existe essa busca incansável pelo conhecimento de um modo geral. E isso não se prende só aqui no nosso planeta, vai além do nosso planeta, para o universo afora. Né? Então, esse desejo e essa necessidade de ampliar os limites do nosso saber abrange lugares tão distantes quanto os limites do cosmos, né? O limite do universo, se é que existe limite do universo. Bom, a astronomia, então, assim como qualquer ciência, nós podemos dividir, então, a pesquisa que é feita em astronomia em pesquisa básica e pesquisa aplicada. Bom, então, o que é pesquisa básica? A pesquisa básica é aquela pesquisa justamente motivada pela curiosidade, pela vontade dos astrônomos em querer conhecer as coisas, mas sem ter em mente um produto final específico. Não precisa querer desenvolver alguma coisa no final desta pesquisa. Por exemplo, o Galileu Galilei. O Galileu Galilei estudou as luas de Júpiter, por exemplo, porque ele queria entender o contexto do sistema solar. Não porque ele queria desenvolver alguma coisa, um produto final, um aparato tecnológico. Não, estudou por curiosidade. O astrofísico Edwin Hubble também estudou a recessão das galáxias, e descobriu que o universo estava em expansão, mas sem a intenção de ter um produto tecnológico, derivado dessa pesquisa científica. Então, isso é pesquisa básica, é um processo por si, e é conduzido porque é considerado simplesmente valioso para a sociedade e para a civilização, por causa justamente do montante de conhecimento, que é construído ao longo da história. E, geralmente, a pesquisa básica acontece em escalas de tempo mais longas, e satisfaz curiosidades profundamente enraizadas na humanidade. Agora, a pesquisa aplicada já é diferente. A pesquisa aplicada, ela tem que ter um produto, geralmente, tem uma finalidade específica. Frequentemente, esse tipo de pesquisa aplicada tem razões comerciais, industriais, clientes encomendam esse tipo de pesquisa. Agora, pensa na astronomia nesse tipo de pesquisa aplicada, À primeira vista, então, a astronomia parece que não tem nada a ver com pesquisa aplicada, Parece que pesquisar astronomia tem um impacto assim, significativo na nossa vida diária, a ponto de ter que desenvolver um equipamento aqui de uso diário da gente. Bom, mas só que o avanço das tecnologias que nós sentimos aqui na sociedade, muito deste avanço foi graças à exploração espacial
e tecnologias que foram desenvolvidas para grandes telescópios. Por quê? Por causa da curiosidade de conhecer o cosmos. Então, hoje em dia, milhões de pessoas no mundo inteiro, né, estão sendo beneficiadas por causa desta tecnologia, né, que foi construída por conta desta curiosidade de querer conhecer o espaço. Vamos citar aqui, né, no caso, o spin-off, né, que significa um processo de transferência de tecnologia, né, uma derivação. Né? Veja aqui alguns exemplos. Eu estou usando aqui agora uma câmera para captar a minha imagem. Né? Então, nessa câmera tem um componente eletrônico chamado de CCD. Esse componente eletrônico foi desenvolvido em grandes telescópios de alta potência, vamos dizer assim, para capturar imagens longínquas de corpos celestes distantes. E só depois de muito tempo é que a humanidade começou a receber em seus aparatos tecnológicos, né? É só depois de muito tempo que nós, meros mortais, começamos a usar as CCDs, né? Em câmeras fotográficas, em notebooks, em celulares, né? E assim por diante. Muito também das técnicas de processamento de imagens, técnicas de comunicação por satélites, o desenvolvimento da robótica, tudo isso teve um grande progresso, um grande crescimento devido à exploração espacial e também aos grandes equipamentos, né, para se conhecer o universo. E sem dizer, então, de utensílios mais comuns, né, do nosso dia a dia, que nem fraldas, relógio digital, as câmeras digitais, componentes eletrônicos cada vez menores, né, e produção até de alimentos com higienização de alto nível, né? Porque, afinal de contas, os astronautas têm que comer lá no espaço, mas a comida não pode estragar, né? E esse site da NASA, que eu trago aqui, NASA Home and City, é muito interessante porque ele é interativo e você clica em qualquer figurinha dessa aqui que está aparecendo e ele vai te mostrar o que nós somos beneficiados no nosso dia a dia a partir da exploração espacial e a partir do desenvolvimento de tecnologia para estudar o universo. Né? Então, do lado esquerdo aqui da imagem, nós temos uma residência, tudo que tem lá em todas as partes da casa, e do lado direito nós temos aqui também a cidade, né? As indústrias, o comércio e as fábricas, tudo que nós somos beneficiados a partir do espaço e desse interesse de conhecer o universo. Ok, então vimos até agora a importância e as particularidades da astronomia. Agora, a partir desse slide para frente, nós vamos ver a importância e as particularidades do ensino da astronomia. Então, por exemplo, nas escolas, né? Nas escolas, o ensino da astronomia promove um papel motivador. E é motivador tanto para professores quanto para alunos. É claro que eu estou falando aqui de um modo geral, né? A astronomia não é, de fato, motivadora para todo mundo, 100% das pessoas, né? Mas é uma verdade que basta o professor tocar nesse assunto em sala de aula, astronomia, que aparece muitas perguntas, né, da parte dos alunos. Buracos negros, origem do universo, vida extraterrestre, foguetes e assim por diante. Então, o professor pode até aproveitar, né, esse entusiasmo para trabalhar melhor não só astronomia, mas outros conteúdos que podem estar relacionados com ela. Agora, além do aspecto motivacional, a astronomia também tem algumas características que a distinguem das outras ciências, sabe? As particularidades.
Quais são algumas destas particularidades que distinguem a astronomia das outras ciências? Veja a primeira. A astronomia tem um grau popularizável que favorece a cultura científica. Bom, o que isso significa? Significa dizer que a astronomia ela é facilmente popularizável. Quer dizer que as pessoas da população se sentem, em geral, bem atraídas para querer entender um pouco mais o céu, os fenômenos astronômicos, as coisas brilhantes que aparecem lá em cima, ou colocar o olho no telescópio, enfim, conhecer um pouco mais sobre o universo. Outra particularidade distintiva da astronomia é que o laboratório desta ciência é natural e gratuito. E este laboratório, que é o céu, está à disposição de todos. Por outro lado, os objetos físicos de estudo da astronomia estão muitas vezes além, muitas vezes, né, quase todos, né, estão muito além dos olhos dos alunos. Nós conseguimos enxergar muito pouco do universo usando apenas os nossos olhos, sem nenhum instrumento. Então, a maior parte do universo não é visível para nós. Outra coisa que distingue a astronomia é que o estudar a astronomia desafia a capacidade e a imaginação e a nossa compreensão das coisas. Pensar na relatividade do espaço, na relatividade do tempo, os buracos negros, coisas enormes, gigantes, que a gente não está acostumado. Precisamos usar muito a nossa imaginação e nossa compreensão das coisas. Outra coisa que distingue a astronomia é que os fenômenos, ou vários fenômenos, observados no universo, nunca foram e nem costumam ser encontrados aqui na Terra, ou nem sequer poderia ser reproduzido aqui na Terra alguns dos fenômenos que acontecem no universo afora. Então, isso é uma particularidade bem distintiva desta ciência, a astronomia. Outra coisa interessante é que nós não podemos tocar na maioria dos objetos de estudo da astronomia, diferente de muitas das outras ciências. A biologia, por exemplo, pega amostras da natureza. A física usa experimentos físicos para manipular, mudar variáveis, etc. Mas na astronomia, nós quase não tocamos, ou nem tocamos na maioria dos materiais astronômicos para serem corretamente analisados. Quase tudo que nós conhecemos de astronomia advém da observação, da luz que chega até aqui, que vem dos astros. Então, a astronomia é uma ciência basicamente visual. E por isso o professor precisa fazer uso direto de figuras, fotos, vídeos, maquetes e outros recursos didáticos específicos para ensinar astronomia. Além disso, muitos fenômenos astronômicos só podem ser melhor compreendidos se forem ensinados com modelos tridimensionais. Por exemplo, compara ensinar fases da Lua desenhando um esqueminha na lousa, que é bidimensional, com você ensinar fases da Lua usando uma lanterna e uma bola de isopor, por exemplo, no tridimensional. O efeito, o resultado de se aprender esse fenômeno astronômico, fases da Lua, dá muito mais resultado você ensinar tridimensionalmente com modelo físico do que esquematicamente, um desenho bidimensional. Além disso, a astronomia potencializa a cidadania, as relações interpessoais. Por quê? Porque é possível criar-se clubes de astronomia, por exemplo, ou grupos de alunos para estudar astronomia. Então, isso fortalece as relações. Outra coisa é que favorece a construção de espaços não formais de ensino específicos. Por exemplo,
planetários, observatórios didáticos, né, que atendem o público. E permite também à astronomia a existência de uma classe muito especial, os astrônomos amadores. Nós não conhecemos a existência, por exemplo, de físicos amadores, biólogos amadores, químicos amadores, mas sim astrônomos amadores, que fazem estudos sérios em astronomia com seus próprios telescópios, muitas vezes nas suas próprias casas, e colabora com levantamento e estudo de dados para os astrônomos profissionais, muitas vezes publicando artigos científicos juntos, tanto os profissionais quanto os amadores. Há também que salientar aqui, né, a importância dos documentos oficiais, né, os documentos governamentais. Vai ter uma apresentação específica nessa série de encontros de educação e astronomia só sobre o currículo. Mas o fato é que eu gostaria de destacar aqui que tanto o antigo documento, que era um PCN, quanto o documento atual, a BNCC, ambos incentivam o ensino de conteúdos de astronomia na educação básica. E a astronomia, então, está presente nos documentos oficiais para o ensino brasileiro. Agora, ensinar astronomia também pode desmistificar muitas ideias de senso comum. Pode libertar a pessoa de certos temores, medos, né, e ignorância. Por exemplo, tem gente que tem medo de eclipses, né, acha que pode trazer maus presságios, né? Ou então tem medo de coisas brilhantes que aparecem no céu, ou tem algumas superstições ligadas a esse tipo de fenômeno, fases da Lua, né? Tem que fazer alguma coisa lá para dar sorte, ou então tem medo que um cometa, um asteroide vai bater com a Terra, acabar com tudo, e parece que toda semana tem notícia, né? Tá chegando o asteroide, vai bater na Terra. Aí semana que vem tá chegando o asteroide que vai passar na Terra. Sempre tem um asteroide que vai trombar com a Terra, mas nunca tromba. Outras crianças têm medo que o Sol vai apagar um dia, porque isso tá escrito, né? Que o Sol vai expandir, vai apagar, vai explodir. Né? As pessoas acham que as estrelas estão caindo quando vê chuva de meteoro, né? E muitos também acham que os astros influenciam na personalidade dos seres humanos, né? Então, são certos mitos, né? Certas crenças que, ao estudar astronomia, então a pessoa passa a entender, a compreender como o universo funciona e passa a ter uma visão diferenciada, né? Agora, uma coisa que é importante destacar é um problema que nós temos aqui. Nós vimos até agora, nesses slides, a importância da astronomia, as particularidades da astronomia, a importância de se ensinar astronomia. Porém, o que acontece é que parece continuar persistentemente a haver um descaso para ensinar astronomia na educação brasileira. E se nós estudarmos a história da educação no Brasil, nós vamos ver que os conteúdos de astronomia, que antes eram mais presentes, né, no currículo, atualmente, embora tenha astronomia no currículo, mas é bem pequena, é bem menor do que antes. Além disso, o professor que se forma quase não vê ou não vê astronomia nenhuma durante o seu curso de formação. Então, na grande maioria dos casos, os professores não aprendem astronomia durante o seu curso de formação, nem os anos iniciais do ensino fundamental, nem nos anos finais e nem no ensino médio. Mas chega uma hora lá, nas apostilas ou nos livros didáticos, no currículo, que tem que ensinar astronomia. O que o professor vai fazer? Bom, aí tem duas opções. Primeira, o professor pula esse conteúdo, porque não sabe muito bem, não tem domínio,
se sente inseguro, ou então busca outras fontes para aprender astronomia por conta própria. E muitas vezes ele usa como recurso o livro didático, que apesar de muitas revisões, e melhorou bastante, mas ainda tem sérios erros conceituais em todos os livros didáticos. E na internet, então, quando o professor busca astronomia para aprender na internet, aí piorou tudo, né? Porque não temos aí uma seleção segura, né, de fontes confiáveis para aprender astronomia na internet. A mídia também é algo que chama atenção, porque quase não se vê documentários sobre astronomia, quando se vê são produções internacionais, né? Praticamente não existe documentário com produção nacional de astronomia. Quando aparece alguma notícia na mídia, normalmente acompanhada de sensacionalismo, aquele exagero todo e cheio de erros, né? Como, por exemplo, aqui apareceu outro dia a notícia da Lua Azul, né? E o jornal mostrou lá a Lua na cor azul mesmo, como se a Lua tivesse ficado azul realmente no céu, né? E quando aparece alguma notícia de astronomia, né, o espaço é curto, é rápido, alguns segundos apenas e já passa para as outras notícias. Com relação aos espaços não escolares, os ambientes, né, não formais, nós temos planetários no Brasil, observatórios, museus de ciências, associações de astrônomos, mas uma quantidade bem pequena em relação ao nosso país. Triste resultado de tudo isso é que a população, o ser humano, o brasileiro, perde o valor cultural de olhar para o céu. Embora a Unesco tenha declarado o céu como um patrimônio da humanidade, né, nós estamos cada vez com menos hábito de olhar para o céu. O nosso estilo de vida fica cada vez mais urbano. O excesso de iluminação pública e também iluminação pública mal direcionada causa poluição luminosa. Vemos cada vez menos estrelas no céu, perdendo cada vez mais esse valor cultural. Bom, então, resumindo tudo isso, fica a pergunta, né? Quais são as justificativas para o ensino da astronomia? Quem que poderia responder isso? Bom, para achar essas respostas, nós fizemos um levantamento nos artigos de revistas científicas, né? E publicamos este artigo aqui na Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências. Esse levantamento foi em artigos de 2004 a 2014, portanto, num período de 10 anos, em 19 periódicos, em 19 revistas, com notas, né, ou avaliação pela CAPES, de notas A1 e A2, que é a melhor avaliação que tem para uma revista científica. Então, nós lemos 11.664 títulos de artigos. E isso deu trabalho, viu? Deu trabalho, encontramos 68 artigos, mais os 70 artigos da revista latino-americana de Educação e Astronomia. Então, nós encontramos, daqueles 11.000 artigos, apenas 138 artigos que falavam sobre educação e astronomia, e buscamos nesses artigos quais eram as justificativas desses pesquisadores para ensinar astronomia na escola. Então, fizemos um apanhado geral do que o pesquisador brasileiro diria sobre quais são as justificativas para ensinar astronomia. Então, estão aqui essas respostas. Primeiro, a astronomia contribui para que o aluno perceba que a ciência é construída. Não existe um acúmulo de conhecimento, mas uma construção, historicamente e filosoficamente. E que este conhecimento é mutável, não é um conhecimento definitivo. Os modelos que a astronomia explicava sobre o universo exemplifica muito bem isso.
Outro motivo, outra justificativa é que ensinar astronomia mostra para o aluno de que a ciência e a tecnologia não estão tão distantes assim da sociedade como muitos pensam. Além disso, desperta a curiosidade e a motivação dos alunos e nas pessoas em geral. Já falamos sobre isso. Também ajuda os professores a desenvolverem uma prática normalmente diferente em sala de aula, que é a construção de experimentos e atividades diferenciadas, como, por exemplo, um trabalho, uma atividade de observação do céu, mas uma observação mais sistemática, com coleta de dados, a olho nu mesmo, ou com telescópio, se a escola tiver. Também vimos que a astronomia é interdisciplinar, isso aparece em muitos artigos. Além disso, ensinar astronomia também faz o aluno reestruturar mentalmente os seus pensamentos. Por quê? Porque a astronomia faz a pessoa se esforçar a superar aquele intelectualismo ou simplesmente ter o conhecimento por ele mesmo. Por quê? Porque quando a gente aprende astronomia, aquela dimensão do universo, os elementos químicos que compõem todo o potencial que existe no universo, isso desenvolve em alguns aspectos que são exclusivos da mente humana, como, por exemplo, a fascinação, a admiração, a curiosidade, a contemplação e a motivação. Além disso, ensinar astronomia contribui para a alfabetização científica, contribui para a cultura, para a desmistificação de certas crenças, também auxilia no tratamento pedagógico de certas concepções alternativas. A pessoa, quando aprende astronomia de maneira correta, consegue desenvolver um senso crítico quando assiste notícias da mídia, e consegue também criticar os erros didáticos presentes nos livros. E, além disso, a astronomia está coerente com os documentos oficiais nacionais. Então, a astronomia possui ricos potenciais de ensino e de divulgação. Infelizmente, em nosso país, ainda pouco explorados, né? Tanto nas comunidades de astrônomos profissionais, como astrônomos amadores, ou como de criação e construção de estabelecimentos de ensino não formal de astronomia. Então, fica aí o convite, a proposta, para quem quiser investir aí o seu tempo, a sua carreira numa pós-graduação, que tente pensar aí, pense um pouquinho numa problemática envolvendo a educação e astronomia, porque pesquisas como essas estão sendo muito necessárias para a nossa área. Fica o convite e agradeço a atenção de todos aí por terem paciência de terem me escutado até agora. Muito obrigado, viu? Obrigado, professor Lang. A gente está agora aberto para perguntas. São duas possibilidades. Vocês podem usar o recurso de levantar a mão do próprio Zoom, ou então de colocar as perguntas no chat. Já temos uma pergunta aqui, por favor, Gustavo Yachou. Pode abrir seu microfone e fazer a sua pergunta. Opa, vocês estão me ouvindo? Estamos. Tudo bem? Boa noite, né? Gostaria de parabenizar aí a fala do Rodolfo, né? Eu acompanhei ele jantando, na verdade. Então foi bem prazeroso, assim, jantar e ouvir sobre educação e astronomia, tá? A pergunta que eu tenho para o Rodolfo é a seguinte, eu não estou mais vendo o Rodolfo, estou vendo o Miguel aqui, o Guilherme, perdão. Como é que eu faço para ver o Rodolfo aqui? Bom, deixa eu lá. Eu queria perguntar para o Rodolfo o seguinte, e é uma pergunta pensada nas teorias na teoria das revoluções científicas, né? Agora nós vivemos
um período de ciência normal dentro da astronomia, né? O que o Rodolfo espera de revolucionário que aconteça na astronomia para que realmente alguns paradigmas sejam quebrados, né? O que precisa acontecer no campo científico, dentro da astronomia, para que a coisa mude um pouco de figura, para a gente poder desenvolver uma astronomia nova, né? Era essa a minha pergunta e também é parte do meu anseio, né? É isso. Não sei se eu fui claro, enfim. Foi, Yachal. Aí, obrigado, Yachal, pela pergunta. E obrigado também por me acompanhar jantando. Foi um momento gastronômico, então, né? Muito bom, muito bom. Foi bem E gostoso. vai dar uma baita uma congestão em você. Não Cuidado. é nada. É. Bom, Yachal, obrigado aí por me acompanharem. Então, Yachal, o que eu... Essa pergunta é um tanto difícil para eu responder, viu? Eu confesso que o que eu acho que deveria acontecer na astronomia para mudar o paradigma vigente é, é muito difícil de responder, mas eu poderia, assim, com mais facilidade, responder para você com relação à educação em astronomia, né? Estamos vendo aqui, assim como, vamos chamar assim, vai de ciência normal, né? O paradigma vigente aqui é o ensino da astronomia. Vamos pegar aqui um exemplo bem clássico e muitas vezes polêmico, até certo sentido, que é a questão da Terra plana, né? Sabemos que está mais do que certo, né? É a teoria vigente, é o paradigma, aqui é o ensino de que o planeta Terra é praticamente esférico, né? Enfim, não é plano, né? Não tem um formato esférico perfeito, mas também não é plano, né? Isso é claro, é evidente, puxa vida. E agora aparece muita gente divulgando e trazendo como se fossem provas, né, fatos científicos, entre aspas, aí, querendo mudar esse paradigma, né? Inclusive, quando eu tive que dar uma palestra sobre Terra plana, contra ela, claro, obviamente, né? Eu tive que assistir muitos vídeos dos terraplanistas para primeiro conhecer, né, o que eles diziam sobre isso, para eu poder montar a palestra, né? E olha, eu me surpreendi porque alguns desses vídeos usam como referência o Thomas Kuhn, esse, né, o autor que você citou aí, que é essa teoria, né, das revoluções científicas, né? E que eles afirmam que é necessário uma mudança nesse paradigma vigente de que tem que mudar esse paradigma da Terra redonda, que a Terra não é, a Terra é plana e que está todo mundo errado e eles estão certos. E o Thomas Kuhn já dizia isso, né? A ciência é normal, não sei o quê, tem que trocar isso. Mas eu achei sensacional o argumento muito ruinzinho, gente. Olha, vou te dizer. Mas o que precisaria assim, mudar mais é na educação mesmo, né? Porque, veja, quando eu falo educação, viu, gente, eu me refiro tanto a formal quanto a não formal, tá? Por quê? Porque a divulgação, por exemplo, o que se faz no planetário, o que se faz no observatório, né, é um trabalho importantíssimo. E nas escolas também. Porque enquanto o próprio cientista, o próprio astrônomo, seja ele profissional, né, ou no planetário lá, se ele não fizer a sua divulgação, sabe quem está fazendo, né? Os terraplanistas.
E eles estão fazendo essa divulgação muito bem, porque eles usam os meios de comunicação muito bem. E tanto é que o resultado está aí, né? Muitas pessoas leigas, né, que não conhecem astronomia, não se ensina ciência direito nas escolas, não se ensina astronomia nas escolas, aí as pessoas acabam acreditando nessa divulgação com argumentações científicas trazidas pelos terraplanistas. Então, a divulgação e o ensino é o que precisa mudar, na verdade, né? Na minha opinião, né, Yachão? Agora, é isso que Você perguntou minha opinião, essa é a minha opinião. Bom, vou continuar então. Então, antes, né, deixa eu te contar que a gente teve em torno de 70 pessoas assistindo a tua fala Olha, hoje. Tá? que legal, obrigado. E a gente já está lotado de perguntas e mãozinhas levantadas aqui. Puxa. Então eu vou passar a palavra para o Jorge Júnior, que pediu a palavra para fazer uma pergunta. Jorge, pode fazer a tua pergunta. Olá, estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Primeiro de tudo, eu gostaria de parabenizar a iniciativa aí do Guilherme, do professor também, por esse trabalho que não é fácil, né? E eu queria também fazer um depoimento exatamente sobre isso que o senhor falou, que eu sou professor de biologia há mais ou menos uns 14 anos, e a disciplina do 6º ano, ela sempre vem alguns conceitos sobre o universo, sobre a origem do universo, e nós, de forma alguma, fomos preparados na academia para responder. Então, a gente segue cegamente aos livros didáticos, né? E repassa algumas informações que a gente acredita como certo, né? Eu, recentemente, há 1 ano e meio, mais ou menos, eu acabei a minha 2ª graduação em Física e percebi, eu fiquei com pena dos meus alunos anteriores, por causa do tanto de informações equivocadas, né? Bem intencionado, mas equivocadas que eu passei para eles. E durante esse processo de graduação, eu tive um pouquinho, né, umas 60 horas de astronomia, mas serviu já para me encantar, a tal ponto de que eu estou até mudando toda a minha vida, né, para iniciar um mestrado no Paraná. Eu moro em São Paulo, levar a família para lá, esposa, 2 filhos, para poder tentar desenvolver um pouco mais nessa área, né? Inclusive hoje fiquei muito feliz que chegou pelo correio a nova aquisição, né, do professor Kepler, né? Achei, Ótimo livro, ótimo livro. E a minha observação tem a ver exatamente com a questão anterior, né? Que a epistemologia, a história da ciência, mudou muito a minha concepção de perceber o que é ciência, como ela ocorre, a construção, né? A Karl Popper, Thomas Kuhn, como o senhor falou, e eu acho que essa educação científica, às vezes, se torna até mais importante nessa estrutura toda do que é ciência, do que, às vezes, algumas coisas mais complexas que nós passamos pensando no vestibular. É lógico, é importante, né? Eu queria saber a opinião do senhor sobre essa construção de uma base mais sólida. A gente está hoje vivendo mudança de paradigma na própria educação, né? Em geral, na ciência, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. E, mais uma vez, parabéns e obrigado pelas palavras do senhor. Opa, eu que agradeço, Jorge, pela participação aí, pela pergunta. O paradigma, né, da educação atual está mudando, mas não está mudando a formação do professor, né? Eu nem sei se a gente poderia dizer que o paradigma da educação está mudando, esteja mudando, né? Porque o que está mudando são alguns aspectos, como inúmeros outros acontecimentos na história, né, da educação no Brasil, de cima para baixo, né? Então vem uma mudança, os professores em geral não estão preparados para as mudanças, então o que se idealiza, né, no alto escalão
chega aqui embaixo para nós, professores, já distorcido, e nós, professores, entendemos já de outra maneira, né? Então, já executamos do nosso jeito porque, afinal de contas, nós não aguentamos tanto trabalho para fazer, né? Então, não é tudo o que dá para fazer, né? Infelizmente. Então, embora tenha se mudado, por exemplo, o PCN para a BNCC, né? No estado de São Paulo, aquele programa do Inova São Paulo, né? Com as disciplinas eletivas, tal, na educação básica. A ideia é boa, a proposta é boa? Pode ser que seja, né? Mas será que realmente está mudando, né, alguma coisa, né? Isso a gente só pode dizer se estiver vivenciando lá, né? No dia a dia do professor. Então, a astronomia em si, embora esteja lá no currículo, né, na BNCC, o professor, e você citou você mesmo, né, como exemplo, né, o professor não vê astronomia praticamente na sua formação, né? Quando vê, é o básico. Tudo bem, até ajuda, né? Até ajuda. Mas se você pegar a estrutura curricular dos cursos de formação de professores dos anos iniciais do ensino fundamental no Brasil, né, que é pedagogia, né, não tem astronomia, nenhum curso. Se você pegar a estrutura curricular dos cursos de formação de professores de ciências dos anos finais do ensino fundamental, que em geral, né, é o curso de licenciatura em ciências biológicas, a maioria dos cursos de licenciatura em ciências biológicas no Brasil não tem astronomia. Quando tem, é uma disciplina optativa, ou se for obrigatória, está dentro de metodologia de ensino, de ciências, uma disciplina, e só que é ciências de um modo geral, e astronomia é um punhadinho lá de horas, né? Talvez um dia só da semana, durante o semestre inteiro vai falar de astronomia, né? Quando tem, né? E aí chega no ensino médio, né? A licenciatura em física. A licenciatura em física, a maior parte dos cursos do Brasil, licenciatura em física, não tem a disciplina de astronomia. E se tiver, novamente, né? É uma disciplina optativa, e quando poucos casos é obrigatória, né? É obrigatória para licenciatura em física. E se tiver optativa, é porque muito provavelmente tem um professor lá na faculdade que gosta e que ofereceu essa disciplina. Porque se ele não estivesse lá, essa disciplina não estaria lá. Então são pouquíssimos casos. É isso aí. Então, acho que é isso. Não sei se eu consegui responder sua pergunta, Jorge. Bom, a gente tem uma pergunta aqui do Cassiano. Boa noite. Minha pergunta é sobre a questão da possibilidade da astronomia e a exploração de um conceito de cidadania. Mas qual o conceito de cidadania que está se colocando? Boa pergunta. E como que ele chama? Cassiano. Cassiano. Aí, Cassiano. Beleza, hein? Muito bom. O que nós trabalhamos aqui na pós-graduação, eu vou dar um exemplo para clarear a questão aí do conceito de cidadania para você, tá? Nós temos aqui uma linha de estudo que é na linha freiriana e que trabalha também usando as questões sociocientíficas, tá? E isso parte para uma questão também de conscientização socioambiental, usando a astronomia. Mas como assim? Então, dando exemplo aqui para você da poluição luminosa. Foi o que
nós temos aqui um trabalho já de alguns anos e que está rendendo bastante resultado, viu? Resultados positivos. Então, como que a poluição luminosa pode despertar uma conscientização, né, socioambiental voltado para o desenvolvimento de uma cidadania, né? Então, quando se aborda a questão do céu, de observação das constelações e tal, na prática, nós usamos aqueles cartões que tem uma escala de magnitude estelar, né, uma escala de brilho, com um desenho de uma determinada constelação. Vou dar um exemplo aqui do Cruzeiro do Sul. Tá? Então, você tem vários cartões. Vamos dizer aqui 7 cartões, 7 mapinhas, com o desenho do Cruzeiro do Sul. E cada mapinha tem uma quantidade maior de estrelas. Né? Estrelas cada vez menos brilhantes visíveis. Tá? Então, o primeiro mapa, por exemplo, só tem o desenho das estrelas mais brilhantes da constelação do Cruzeiro do Sul. O segundo mapa já tem algumas estrelas a mais, menos brilhantes, aparecem ali. E assim por diante. Então, a pessoa é convidada aqui no observatório, por exemplo, quando a gente atende público, quando a gente faz esse trabalho com escolas é diferente, mas a gente pede para a pessoa olhar para aqueles mapinhas e olhar para o Cruzeiro do Sul e comparar, né? Qual dos mapas combina melhor com o que você está observando, né? E aí ele escolhe o do mapa que mais se assemelha. E aí a gente consegue então mostrar para a pessoa, Cassiano, que as estrelas que estão sendo observadas, elas estão ali porque a luz está chegando no olho da pessoa. Mas e as outras que não aparecem? Elas estão lá também. Mas por que não está chegando no olho, né, no seu olho? Por quê? Né? As estrelas estão lá no céu. As menos brilhantes não chegam. Por quê? Por causa do excesso de iluminação urbana ou mal direcionada. E aí entra as questões sociocientíficas ou socioambientais. Por quê? Porque a iluminação pública, para ser usada, consome-se, né, energia elétrica. E se a iluminação pública é mal direcionada, quer dizer, para cima, o poste de luz não é para jogar luz para cima. O poste de luz da rua é para iluminar o chão, não o céu. Né? E boa parte dessas lâmpadas jogam luz para o céu, né? Ofuscando o brilho das estrelas. E, de acordo com as pesquisas mais recentes, se a cidade, né, se o município, a região, enfim, pudesse refazer os seus postes, reprojetar seus postes, poderia até economizar de 30% a 40% de energia elétrica, somente redirecionando a luz para o lado correto. Entende? Além disso, a iluminação mal direcionada causa problemas no ambiente, né, no ambiente próximo, né, dos seres vivos. Certas espécies de árvores, de insetos, e o próprio ser humano. Né? Imagina você tentar dormir numa janela com uma luz de um poste na sua cara. Né? Isso também afeta os ciclos, né, do seu dia a dia. Né? Então, fora todas essas questões astronômicas, né, temos também todas essas questões de cidadania, né? A própria pessoa, o próprio cidadão, a própria população, o próprio governo municipal, estadual, enfim, cuidar deste problema que eu exemplifiquei, né? Da poluição luminosa, por exemplo, né? Mas muitas outras coisas a gente podia citar, por exemplo, lixo, né? Lixo espacial, né? Como que a gente pode relacionar o lixo espacial com o lixo que a gente tem aqui, né? Por que criamos o lixo? O que podemos fazer com o lixo? Né? Se a gente estragar o nosso planeta aqui,
para qual planeta a gente vai? Ah, é fácil. Ah, se estragar isso aqui, a gente vai para outro, né? Não, é possível, pelo menos por enquanto, né? E a longo prazo, um futuro bem distante, pelo menos aqui nosso vizinho dá para viver, isso conscientiza, né, o cidadão a cuidar de si e do próprio planeta em que vive. Então, é nesse sentido, Cassiano, que a gente trata aqui essas questões de cidadania, né, relacionando com a astronomia. Deixa eu alternar agora as perguntas do chat com as mãos levantadas. Milena, pode abrir teu microfone e fazer a pergunta? Boa noite, professor. Primeiramente, Boa noite. parabéns. Obrigada pela palestra. Opa. Então, assim, algo que me anseia em relação às suas colocações é com relação ainda, eu acho que dividindo um pouco com o professor Jorge, é sobre a formação dos professores. O senhor colocou bastante, até no seu artigo mesmo, antigamente os professores se ancoravam nos PCNs e agora tem a BNCC, né? Um documento muito novo ainda, né? Acho que a última versão dele foi publicada em dezembro de 2018. Porém, os professores que estão em sala de aula hoje, eles têm uma formação sem a presença da astronomia, certo? Então, como esses professores vão conseguir ministrar para os seus alunos, porque a segunda parte do ensino fundamental, da base, toda ela é contemplada com conteúdos de astronomia, certo? Os PCNs ainda os professores conseguiam, de certa forma, negligenciar, vamos dizer assim. A base não. Então, como esses professores vão conseguir, né, ministrar para os seus alunos e, pensando nesse sentido também, relacionar isso com a alfabetização científica, até porque a base traz a questão do letramento científico. Pensando naqueles professores que não têm contato, por exemplo, com espaços não formais, com observatórios, com planetários, porque aqueles que ainda têm nas suas cidades conseguem auxílio desses locais, mas e os que não têm? É isso aí, Milena, boa pergunta. Obrigado, eu que agradeço por você ter me ouvido aí. E, olha, Milena, é uma questão problemática. Quando você estava elaborando a pergunta, eu já estava pensando que, já sei o que eu vou responder. Vou responder que para os professores buscarem a formação continuada nos planetários, nos observatórios. Mas aí você continua a pergunta dizendo aí para os professores que não têm, né, os observatórios e planetários. Pois é, aí ficou difícil, né? Mesmo assim, nas cidades em que os professores podem contar com planetários e observatórios, eu posso dizer aqui com segurança que nem todos os planetários e observatórios realizam uma formação continuada de professores do modo que realmente ajude os professores, né? Na pesquisa, isso mostra, né? Aparece isso em vários artigos, né? Que muitos cursos de formação continuada em astronomia, né, são meramente conteudistas e muitas vezes ministrados por astrônomos profissionais, né? Então, é aquele típico curso de formação continuada para professores, que o professor entra lá no curso e escuta um profissional, um astrônomo profissional, né, falando de conteúdos de astronomia. O professor sai de lá maravilhado, porque gosta bastante, muito bom, mas aí quando chega na sala de aula não sabe o que vou fazer agora com tudo isso, né? O que eu vou fazer? Então, falta nesses cursos de formação continuada a parte metodológica, por exemplo, a parte conceitual, no caso cultural, né? A parte cultural, vários saberes, né? Saberes de construção, por exemplo, de modelos, né? A construção de experimentos, né? Para o ensino, jogos, né? A Juliana está aí, pode falar melhor depois, né? Jogos, né? A questão do lúdico, e o próprio documento, né, que você falou, BNCC, né? Muitos cursos de formação de professores
nem abordam o que tem na BNCC de astronomia. Então, o astrônomo profissional acaba ministrando o curso porque ele acha que tem que ensinar de astronomia e pronto, acabou, né? É da cabeça dele, né? Isso é uma crítica que eu faço mesmo nesses cursos, né, conteudistas. Cursos unicamente conteudistas, né? Porque o conteúdo, obviamente, é muito importante, óbvio, né? Claro. Agora, o que fazer nos casos, né, que você citou em professores que não têm um lugar físico para procurar ajuda, né? Nesse caso, eu veria como uma das alternativas, mas também não seria uma solução, né, 100% efetiva, talvez. Isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, né? Alguma coisa relacionada à distância, alguma coisa online. Existem muitos cursos online de astronomia, né? Aulas, videoaulas, né? Da USP mesmo, né? Professor João Steiner, né? Tem as 2 disciplinas dele de astronomia, de 2 semestres inteiramente gravadas, né? Que mais? Os nossos eventos que a gente faz aqui em Bauru, né? A gente filma o professor Roberto Bosco no curso na semana, né, de imersão total em astronomia. Ele tem uma maneira muito clara de explicar a astronomia. São videoaulas, mas, como eu disse, de novo, né, exclusivamente conteudista, entende? Então, o professor fica com aquela lacuna de querer saber como usar ou trabalhar esse conteúdo em sala de aula com seus alunos, em sala de aula ou uma atividade externa, né, fora da sala de aula, né? Mas acho que eu veria como uma das possibilidades essa daí, né, a distância. Rodolfo, toma um fôlego aí, porque nós estamos cheios de perguntas. Cheio de perguntas. E eu vi que tem 3 na sequência com as letrinhas BNCC. Então eu vou te ler as 3 na sequência, pode ser? Pode, claro. Então, o César Siqueira, ele manda: boa noite, gostaria de saber a opinião do professor Rodolfo sobre as atuais revisões que os livros didáticos estão passando em relação aos conteúdos de astronomia e distribuição ao longo das séries, no sentido de adaptação ao momento pós-BNCC. A Elisandra Freitas fala: o currículo oficial BNCC foi-nos imposto, isso é fato. A astronomia estar presente no currículo oficial é vantajoso para quem? Professores? Estudantes? Como entender o ensino e a formação dos docentes sobre essa perspectiva? E o terceiro, o Odilon Giovanni: professor Rodolfo Lang, parabéns pela sua apresentação. A minha questão é: como você vê a astronomia na BNCC, tanto no ensino fundamental como no médio? Obrigado, Odilon. Certo. Se quiser que eu repita alguma, fica à vontade. Ok, Guilherme. Eu percebi que precisei anotar as perguntas aqui, porque eu acho que eu não vou lembrar de todas depois. Mas eu vou comentando aqui e à medida que minha memória fraca for lembrando. Vamos lá. Então, primeiro, como que eu vejo a astronomia na BNCC, né? Apareceu bastante astronomia na BNCC. Até assim foi uma mudança em relação aos PCN. O PCN também tinha astronomia, né? Mas na BNCC, principalmente no ensino fundamental, aparece astronomia lá mais expressivamente lá no 6º ano, né, que vai mostrar bastante coisa de astronomia, praticamente o 6º ano inteirinho de astronomia. Agora, pararam para pensar por quê? Porque, obviamente,
alguém que conhecia educação em astronomia foi convidado, né, para elaborar a BNCC. Né? E aí, então, a astronomia aparece na BNCC. Né? Então, se vocês procurarem lá os autores, né, os pesquisadores convidados, vocês vão perceber ali que existem lá alguns nomes, né, que aparecem lá, que participou na elaboração da BNCC ensino fundamental, por exemplo, né, e que colaborou bastante para a astronomia aparecer na BNCC. E eu vejo isso de maneira positiva, claro, a astronomia aparecer no currículo oficial nacional, né? Porque seria preocupante se a astronomia não aparecesse na BNCC. Né? Agora, partindo para a pergunta anterior, né? É vantajoso para quem, né? Aparecer a astronomia para os professores? Bom, se nós pensarmos no aspecto de formação docente, eu diria que vantajoso nesse aspecto seria mais como uma armadilha, né? Parece, né? Parece que isso. Pega aí, aparece um monte de coisa que o professor tem que ensinar, mas ele não foi formado. Né? Mas isso é só aparente, né? É uma aparente armadilha, porque a partir do momento que o professor é cobrado para ser ensinado de um documento oficial, né? Então, isso evidentemente deveria fazer com que a formação dele automaticamente tivesse que ser reformulada. Não basta reformular um documento nacional. Não basta reformular a carga horária de aulas na escola. Ele tem que reformular a formação do professor, né? Então, é na formação do professor que deveria depois trabalhar, né? A BNCC, a astronomia contida da BNCC, para ele se sentir seguro e não achar que é desvantajoso, né? Uma desvantagem lá aparecer conteúdos que ele não sabe. Então, agora, pensando por outro lado, né? É vantajoso no seguinte sentido. Né? Nós, professores, a maioria de nós, né? A maioria de nós gosta de aprender sempre mais coisas novas. Né? Então, a astronomia, sendo uma coisa que nós não aprendemos na formação, nos leva a querer aprender esse algo novo, né? A astronomia. Mas, como eu disse na apresentação, né? É necessário buscar as fontes certas. Né? Senão, você acaba trabalhando conceitos errados, né? Erros conceituais gravíssimos, né? Bom, essa era a segunda. Agora, a primeira pergunta já sumiu da minha memória, viu, Guilherme? Desculpa. Era sobre a adaptação dos livros didáticos à BNCC. Certo. Como eu vejo, né, essa adaptação das revisões, né, atuais dos livros didáticos. Olha, eu não tenho acompanhado de perto as atuais revisões, tá, dos livros didáticos. Mas eu posso dizer com segurança que melhorou bastante em função, né, de algumas décadas atrás, né? Antes nós tínhamos erros crassos, erros gravíssimos de astronomia nos livros didáticos, antes do MEC começar a fazer a avaliação, né? Antes de criarem o plano nacional, né? de avaliação do livro didático. E agora, a partir do momento que o MEC começa a avaliar os livros e emitir a necessidade, né, de alterações, muitos erros conceituais nos livros didáticos foram corrigidos. Tá? É claro, essas revisões do MEC não são perfeitas. Tá? Tem muitas falhas, historicamente, tudo, mas melhorou bastante de qualquer modo. Erros gravíssimos que existiam nos livros didáticos de astronomia já não existem mais, mas não estão isentos de erros, não. Tá? Os livros, as editoras são obrigadas a manterem
a BNCC, né, nos seus livros. Então, aí aparece até na capa do livro, né, de acordo com as normas da BNCC, tá? Então, eles são obrigados a sempre estarem de acordo, senão não vende, né? Claro, eles não vão vender os livros se não estiverem de acordo com a BNCC. Mas muitas vezes, cuidado, que é meramente uma propaganda, só está na capa. Quando você abre o livro, está tudo igual, ou praticamente, né? Quase tudo a mesma coisa. Só está escrito na capa que está de acordo com a BNCC. Né? Então, tem que tomar cuidado, não são todos. Mas eu devo dizer, né, Guilherme, que nós teremos uma quarta-feira exclusiva, né, só para esse aspecto, viu? O pessoal, então, que quer saber mais sobre astronomia e BNCC, sobre currículo, livro didático, vai ter a próxima semana. Né, Guilherme? É a próxima, né? Isso. Então, próxima quarta-feira. Não percam, não percam. Próxima quarta-feira. Outro Rodolfo ainda, hein? Dose dupla aqui, overdose de Rodolfo aqui. A gente tem duas pessoas com a mão levantada, então vou passar a palavra para o Rodrigo Rafa. Pode abrir teu microfone e fazer a pergunta, Rodrigo. Olá. Guilherme, obrigado aí pela palavra. Professor Rodolfo Lang, muito bom te ver novamente aí. Obrigado pela palestra. A minha pergunta é a seguinte, né? Eu tive uma grande sorte de participar de um evento internacional de educação e astronomia no ano passado e pude contar com a apresentação de alguns profissionais da educação e astronomia do planeta inteiro, Rússia, Irã, Estados Unidos, países na Europa, Suécia, e todos eles foi incrível, porque foi uma surpresa para mim que para todos eles o ensino de astronomia era um problema no currículo, né? Falando do currículo europeu, falando do currículo asiático, era bem complicado e aquilo foi um choque para mim, né? Então eu gostaria de colocar essa grande pergunta para você, né? Duas perguntas, na verdade, né? Essa a respeito desse impasse mundial no ensino da astronomia, que realmente foi um choque para mim, não sei se é de conhecimento de todos, né? Não é só o Brasil que tem esse problema. E uma grande pergunta que, na verdade, assim, é uma vontade muito grande pessoal minha, né? Como eu estou me formando em física, já leciono, mas eu tenho um sonho muito grande da astronomia se tornar uma disciplina curricular, né? Porque eu acho que, tudo bem, ela aparece na nova BNCC, ela aparece em ciência e geografia, um pouquinho em física, mas na quantidade que ela aparece não é o suficiente para dar aquela verdadeira noção da importância da astronomia, como a gente está discutindo nessa palestra que você ministrou para a gente hoje. Tá? Então, obrigado, professor. Opa, espero que esse sonho se realize, né, Rafa? E olha, legal, viu, você ter participado desse congresso internacional. Eu fiquei feliz de você conhecer aí o pessoal que faz pesquisa em vários países, né? E olha, de fato seria muito bom se tivesse uma disciplina de astronomia, mas tem alguns, inclusive pesquisadores, né, em educação e astronomia, nossos colegas de pesquisa, que, por outro lado, dizem que talvez não seria vantajoso, né, uma vez que seria obrigatório. Há muita controvérsia, sabe, nesse sentido. Se você for participar de um simpósio nacional de educação e astronomia, que é o nosso evento nacional, né, de pesquisadores em educação e astronomia, você vai ver que, se tocar nesse assunto, vai ter uma controvérsia muito legal, vai dar uma discussão muito boa, né? Alguns são a favor, assim como você, né, de inserir uma disciplina obrigatória na educação básica, né? E outros já não. Outros são... E ambos ambas as posições apresentam argumentações válidas, sabe? Então, realmente uma discussão legal e demorada, boa, para se fazer uma mesa redonda, que é aquelas mesas redondas bem brava mesmo, né? Que vai levar tempo para discutir. Agora,
aproveitando que você disse sobre disciplina obrigatória de astronomia, uma coisa é certa, enquanto existem dúvidas ou discussões para incluir no ensino básico, né, na educação básica, agora, na formação de professores, é certo que tinha que ser, né, uma disciplina obrigatória, isso com certeza, né, numa formação inicial de professores, né, porque o professor precisa conhecer, assim como precisa conhecer matemática, letras, né, português, língua portuguesa e outras disciplinas, também tem que ter astronomia, né, como obrigatória. Aliás, no curso de licenciatura em Física aqui da Unesp, é um dos poucos cursos de licenciatura em Física do Brasil que tem a disciplina obrigatória, né? É obrigatória. A disciplina se chama Astronomia, Terra e Universo. Como se a Terra não estivesse no universo, né? Separada, né? Terra e Universo, né? Mas tudo bem, não fui eu que escolhi esse nome. Tá lá, Terra e Universo. E para quem faz licenciatura em Física, é obrigatório. E aí sou eu que ministro, né? Então eu abro essa disciplina como optativa para outros cursos de licenciatura do campus. Então eu tenho alunos da licenciatura de matemática, de alunos da pedagogia, eu recebo bastante, a licenciatura em outras áreas, né? Então isso ajuda bastante na formação dos futuros professores, né? E bom, acho que é isso que eu tinha para dizer. Acho que você fez uma pergunta? Ele fez uma pergunta? Sobre o espanto dele com relação aos pesquisadores dos outros países também Tá. terem dificuldade com a educação e astronomia e a questão da disciplina. Tá. Acho que foi mais uma colocação, né, Rodrigo? Tá bom. A gente tem mais uma pessoa com a mão levantada, a Mariana Tustenhagen. Pode abrir seu microfone e fazer a pergunta, por favor. Oi, boa noite. Boa Queria noite. agradecer primeiramente, né, ao professor Rodolfo, Guilherme também, parabenizar pela sempre divulgação da astronomia. Sou pedagoga, não sei se temos muitos representantes aí, mas a minha pesquisa da pós-graduação, ela se enquadra dentro do tema de astronomia e do ensino de astronomia nos anos iniciais na educação infantil. Né? Eu já vi que o professor comentou, né, da grande mudança dos PCNs e tal, e realmente hoje em dia nós temos na base, desde a educação infantil, nos campos de experiência, alguns aspectos relacionados à astronomia. Só que agora, né, na análise de dados da minha pesquisa, então, nós vemos que grande parte dos professores carregam consigo concepções alternativas, ou até o que Bicho fala que são chavões, né, informações prontas, e que a gente percebeu que isso foi muito, muito, muito repetitivo, mesmo em questões muito simples, como o dia e a noite, que é o assunto, então, trabalhado lá na educação infantil, como coisas bem absurdas, como o sol sendo tapado por nuvens, ou a lua tapando o sol, coisas muito, muito que nos deixaram muito espantados, assim, né? E eu acho interessante, e a minha pergunta é sobre isso, e nós vemos, assim, várias fontes e tal de coisas mais difíceis, vamos dizer assim, para os professores de anos iniciais e educação infantil, né? Materiais na internet, pesquisas e tal. Eu, no caso, adoro astronomia, então acabo compreendendo um pouco mais, mas vejo pelas minhas colegas, assim, como é difícil buscar uma fonte. E como eu estou em contato direto com o professor que é mais citado, né, no meu artigo, queria ver se o senhor não tinha... uma fã. Obrigado, Se o senhor obrigado. não tinha sugestões, né, de fontes seguras em que a gente pudesse realmente apoiar esse trabalho. Porque, como eu já disse, né, ele é feito e ele é indicado em todos os anos dos anos iniciais.
do primeiro ao quinto ano, chegando de assuntos simples, chegando a assuntos super complexos, como o estudo das constelações, algumas questões de ótica, de telescópio. São coisas bem, assim, complexas e, como o senhor disse, né? Isso veio e nos foi colocado e disseram, agora deem aula. E ninguém nos preparou, né, para isso. Veio de baixo para cima. Então, se o senhor teria alguma sugestão de material, de site, de alguma coisa em que a gente pudesse indicar nesse momento para os professores da educação básica desse primeiro ciclo, vamos dizer assim. Uhum. Legal, Mariana. Muito boa a sua pergunta, gostei também. E aí já aproveito e dá para fazer a propaganda. Olha, eu sou péssimo em fazer propaganda. Se você não fizesse essa pergunta, eu já teria esquecido de fazer a propaganda. Eu sou péssimo marqueteiro.